um bate-papo super especial. Roda a vinheta! A BMAM Connections. E nesse momento eu vou convidar para fazer a mediação desse bate-papo o presidente da ADEME, Henrique Medina. Vamos aplaudi-lo? Convido também Denis Mineve, vamos aplaudi-lo! Ele que é diretor-presidente da Bemol, a maior varejista da Amazônia Ocidental, com investimentos também em logística, telecomunicações e serviços financeiros. Além disso, também investe em fundos de startups com foco em empreendedorismo sustentável na região. Henrique, passo a bola para você conduzir esse bate-papo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Denis. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e por fazer parte, né, desse momento, acho que tão legal, essa festa, digamos assim, do mercado imobiliário. Temos um mercado muito difícil, né, muito resiliente, um mercado que esse ano deve romper a barreira dos 3 bilhões, sem considerar as obras que são feitas de casas, em condomínio. Então, esses 3 bilhões são feitos por esses incorporadores que aqui estão. É um mercado muito resiliente que vem crescendo bastante ao longo dos últimos anos. Então, mais uma vez agradeço por estar conosco. Eu acho que sempre tive muita vontade de conversar com você, muita vontade de, sobretudo, poder passar para os nossos associados e para mim, em particular também, os seus ensinamentos. Então, mais uma vez, muito obrigado por dedicar o seu tempo ao nosso evento. Mas, Denis, a primeira pergunta que eu queria fazer para você diz respeito à posição da Bemol hoje no e-commerce do Brasil. Semana passada, se eu não me engano, alguns dias atrás, eu vi uma pesquisa onde mostrava as empresas mais visitadas do e-commerce no Brasil. E a única empresa brasileira que lidera um estado é a Bemol, no Amazonas. As outras empresas são empresas, se eu não me engano, uma empresa americana, uma empresa argentina. E nós temos uma empresa brasileira e amazonense liderando o e-commerce, os acessos de e-commerce no Amazonas. Então, eu quero dizer que eu tenho muito orgulho disso, fiquei muito feliz e muito orgulhoso, e muito orgulhoso, sobretudo, por ter você à frente desse projeto. Temos uma longa história, nos conhecemos há muito tempo, então fiquei muito orgulhoso, não só pela Bemol, mas por você também. Parabéns, queria que você falasse um pouco sobre esse momento do e-commerce, sobre essa posição da Bemol, né, no e-commerce no Brasil. Bem, primeiro, queria agradecer o convite. Realmente, nos conhecemos há muitos anos. A gente jogava tênis quando era moleque, com aquele rapaz ali, gordinho. Ele tinha uns 12, 13 anos de idade. Acho que na Bemol a gente sempre teve algum grau de, eu vou chamar uma leve obsessão com, primeiro, melhoria contínua, mas que depois se traduz para a digitalização dos últimos anos. A gente se orgulha, por exemplo, de, em 1999, ter sido o primeiro varejista do Brasil a implantar SAP. Também fomos o primeiro varejista a implantar ISO 9000, também nos anos 90. Então, acho que a gente tem um histórico
já de muitos anos, de buscar sempre a melhoria contínua e de tentar estar à frente de algumas curvas. Por sorte, sob um aspecto é azar, mas por outro é sorte. Por sorte, né, nós vivemos num lugar onde as tendências chegam depois. Então, aquilo que está acontecendo hoje na China ou nos Estados Unidos tende a chegar em poucos anos em São Paulo e depois, poucos anos depois, em Manaus. A nossa sorte é que a gente consegue ver esse filme passando antes dele passar aqui. Então, nos deu algum tempo para preparar. São poucos os varejistas físicos que conseguiram combater o crescimento dos gigantes do e-commerce. Essa é uma revolução incrível do ponto de vista do consumidor, mas terrível do ponto de vista do empresário. Empresas como a Amazon, como o Mercado Livre, realmente dominaram no Brasil. A gente ficou um pouco à frente dessa curva, entendendo, no nosso caso, dois aspectos que acho que são diferenciais profundos. Um é a logística, que a gente entende a região razoavelmente bem. Então, como é que você faz para fazer uma geladeira chegar relativamente barata a Manaus? Não é um processo fácil, e aí, além de Manaus, como é que você faz para ela chegar relativamente barata a Anamã ou a Erunepé? Aí é mais complexo ainda. E o segundo aspecto, crédito, né? Que é um tema do qual a gente já tratava um pouco antes. Nós temos muito orgulho de conceder crédito hoje para mais de 3 milhões de pessoas na Amazônia Ocidental. A Amazônia Ocidental tem 8 milhões de habitantes. Então, imagina, mais ou menos metade da população tem algum crédito concedido pela Bemol. Isso aqui é praticamente todas as residências têm algum crédito concedido, e isso feito ao longo de gerações, né? Nosso crediário, ele data dos anos 70 e anos 80, então tem muito dado acumulado, muita informação, muito relacionamento com o cliente. Então, usando as vantagens que a gente tem, né, por ser local e por ser longevo, a gente conseguiu manter essa posição de liderança no e-commerce. Amazonas e Roraima são os únicos dois estados onde o líder do e-commerce não é a Amazon ou o Mercado Livre. Mas, eu confesso, eles crescem até um pouco mais rápido do que a gente nos nossos próprios mercados. Então, tem desafios grandes pela frente. Mas acho que a lição principal, que eu acho que se aplica a todos os negócios, é o quanto é que você está se digitalizando, o quanto é que você está ganhando produtividade, tanto nas suas operações internas, quanto naquelas que lidam diretamente com o consumidor. E o que você dedica a esse primeiro lugar? O que você faz diferente, por exemplo, aqui no Amazonas, em Roraima, que uma Amazon ou que um Mercado Livre não consegue fazer, visto que eles deram, né, cada estado tem sua particularidade, o Pará tem sua particularidade, o Amapá, né, tem problema logístico, né, talvez um pouco menor do que o nosso, mas o que faz, por exemplo, a Bemol hoje ser essa líder nesses dois estados? Acho que a gente lista alguns fatores, né? Um é que em quase todos os municípios do Amazonas a gente tem gente. Então, apesar de eu estar vendendo pelo e-commerce, eu tenho normalmente um stand na cidade, um ponto de venda. Isso aqui dá confiança para o consumidor, né? A gente vai se digitalizando, e aí tem mais inteligência artificial, e tem mais, né, cada vez, né, mais as telas tomam a nossa vida, mas em última instância as pessoas ainda gostam de ter um certo volume de contato humano. Por exemplo, nosso call center tem se digitalizado, mas quando a pessoa precisa tem que estar fácil humano, né? Ninguém aguenta. Eu tenho um ódio profundo da net lá, quando cai a minha internet, quando cai eu tenho que ligar lá para aquele número, eu não consigo falar com ninguém, né? É um desespero, né? E você fala uma coisa, não entende direito, então acho que a presença humana faz diferença. Como eu mencionei o crédito, né? Nós hoje já estamos em todos os municípios, Amazonas e Roraima, com uma profundidade. Nós não estamos ainda Acre e Rondônia, mas, por exemplo, quando entrávamos em municípios de Amazonas e Roraima, nós basicamente
basicamente, eu sei que isso aqui vai parecer um pouquinho de maluquice, a gente concedia crédito para todo mundo, toda a população do município, exceto aqueles que já estavam completamente enrolados no Serasa, mas você vai olhar para os municípios do interior do Amazonas, a maior parte das pessoas não tem um histórico extenso de Serasa. Então, a gente dava crédito para todo mundo, R$150. Então, não tinha nome no Serasa, tinha um checão de R$150. R$150. Isso aqui era o custo de aquisição de clientes. Se a gente vai levar o tombo, ele vai ser aquele tombo limitado a R$150. R$150 é um bom volume para você comprar numa farmácia, para um pequeno eletrodoméstico e coisas assim. Um terço aproximadamente não pagavam, mas não é tão grave, porque era limitado aos 150. Aqueles 2/3 pagam, a gente vai aumentando os limites, e hoje, por exemplo, nossos melhores clientes já começam a operar R$100 mil de limite para comprar na loja. Então, os melhores clientes vão crescendo o limite, ao final de 2, 3 anos, aquele 1/3 de inadimplência vira algo em torno de 5 ou 6%, se torna palatável. Então, a gente entende a descoberta do crédito do cliente como um investimento que a gente precisa fazer quando está entrando no negócio. A maior parte dos varejistas olha, eu vou investir, eu vou fazer uma loja. Beleza, fazer uma loja é um investimento. Mas descobrir o crédito dos clientes é um outro investimento. E a gente ainda complica um pouco as coisas. Por exemplo, desses clientes, a gente não coloca no Serasa. Mencionou um pouco a ESG, né? E aí já falaram que essa aqui é uma política ESG da Bemol. Talvez, se você quiser, eu me pinto de verde e digo que é ESG. Mas um outro argumento é o seguinte: quando o Nubank, o Mercado Livre vier lá, eu não quero que ele saiba fácil quem são os clientes ruins. Eu quero que ele tome risco e pegue todos os mesmos tombos que a gente pegou. Então, a gente só coloca no Serasa dívidas um pouco mais altas. Dívidas muito baixas, a gente nem inclui. Sensacional essa. Quem aperta no botão do Serasa aí vai pensar 2 vezes agora para apertar o botão. Mas, de repente, até com você. Mas então, eu acho que esse posicionamento estratégico da Bemol e a liderança no e-commerce deve, obviamente, ao crédito concedido hoje a esse universo todo. Eu não mencionei logística, né? Logística no interior do Amazonas é uma beleza. Quantos aqui são do interior? Poucos. Sim, o interior é complicado, né? E provavelmente nenhum de vocês constrói prédio no interior. Acho que não tem um, né? É só Manaus. Manaus e Iranduba. Tem inclusive incorporadores nossos aqui que operam em Iranduba. Isso é uma raridade, né? Qualquer coisa no interior. A gente aprendeu a operar no interior. Então a gente aprendeu a operar como? Porque vai para a beira do rio e descobre quais são os barcos que vão para aquele lugar e vamos tentar encontrar aqui o melhor barco, que vai mais rápido, que tem o melhor porão. Em muitos casos, nós investimos no dono do barco para ele dar uma guaribada no porão, porque imagina, um porão todo úmido. Se eu vou levar uma geladeira ali, ou uma TV, vai causar um dano ao produto. Então, eu preciso impermeabilizar aquele porão. Deve ter, sei lá, uns 100, 200 porões impermeabilizados aqui no interior, que nós investimos para que aquele dono de barco conseguisse transportar nossas mercadorias. Em muitos casos, ele é um transportador razoavelmente formal, mas imperfeito. O que para a gente, de certa forma, é uma vantagem. A gente se vira, mas a Amazon e o Mercado Livre não conseguem contratar esse cara para fazer logística. Eles vão contratar o correio, eles vão contratar quem é completamente formal e aí não consegue entregar rápido. Porque muitos municípios do interior não têm o fluxo rápido. O fluxo rápido normalmente é o fluxo de passageiros, né? Os barcos que vão e voltam rápido, num dia, para boa parte da cidade, por exemplo, da Calha dos Solimões ou Calha do Madeira, que são as duas grandes, né? Madeira e Solimões, onde tem mais volume, as outras são muito pequenas. A gente vai e descobre exatamente qual é o barco, faz contrato com aquele cara.
Então, ser local tem vantagem, né? Você tem que ter alguma vantagem de ser local. Tem uma imagem que eu vi, se não me engano foi na primeira seca, uns 3 anos atrás, né? Ano passado, 2 anos atrás, na primeira estiagem, 2023, que era um fio de rio, passava ali um barquinho de uns 3 metros, uma cobertura e vários pacotes da Bemol dentro desse barquinho, e os passageiros, as pessoas que estavam manobrando ali, pilotando, estavam lá de fora empurrando aquele barquinho, né? Para quem temos muitos amigos aqui de fora de Manaus, né? Então essa grande estiagem ela foi as duas, no ano passado, ano retrasado, impediram muito dessas cargas, essas coisas chegarem, essa mercadoria chegar no interior. E esse marketing que acabou sendo feito da Bemol foi muito interessante. Então, naquele momento mostrou, de fato, como a Bemol consegue chegar no município mais longínquo nas piores condições possíveis, ou seja, numa seca extrema. Então, também foi muito legal essa imagem, me lembro até hoje como foi bacana ver isso. Vamos falar um pouco de crédito, né? Crédito é a base, né, do nosso negócio hoje em dia. O mercado imobiliário ele vive em função do crédito, né, Minha Casa Minha Vida, em função do crédito da Caixa. A gente busca ali algum programa habitacional, algum aporte do governo executivo, né, para conseguir pagar um pouco da entrada. Como eu bem falava para você ali, você tem 20%, né, 20%, em média esse percentual é maior, é 25%, 30% que o cliente tem que pagar para o incorporador. Então, nós temos algumas dificuldades de entender se esse crédito que está sendo concedido para esse cliente ele faz sentido ou não. A Caixa tem um modelo, tem uma forma, mas que às vezes ela não olha o endividamento do cliente como deveria olhar, né? Ela está mais preocupada de fato com ela. Como hoje é feita essa análise de crédito da Bemol e como é que vocês conseguiram chegar nessa maturidade atual? Né? Você dá R$150, ok, então posso perder? Não posso, mas amanhã esse cara tem 300, amanhã depois de amanhã esse cara tem 500, como você disse, tem gente com R$100.000. Como é feito hoje esse processo de análise de crédito da Bemol e conceber novos créditos para esse cliente? No nosso caso, esse é um processo evolutivo, né? A Bemol sempre, desde os anos 70, nós temos o nosso histórico de crediário, né, de carne. E olhando um pouquinho mais para os últimos anos, eu entrei na Bemol em 2003. E em 2003 o que nós fazíamos era, a tecnologia se chamava regressão multivariável, regressão linear, que é um método de econometria, que era o fino da tecnologia dos anos 90. E aí, por volta de 2010, 2015, essa tecnologia começou a mudar e evoluir para o que naquela época se chamava aprendizado de máquina. Hoje a gente botou tudo numa categoria só e chama de inteligência artificial, né? Naquela altura a gente procurou um professor aqui da UFAM extraordinário, chamei de Leno Moura. Quem conhece é o Steve Jobs do Amazonas, e eu não estou exagerando. E junto com a equipe dele, nós começamos a desenvolver o modelo de aprendizado de máquina da Bemol em 2015. Modelo que ficou pronto em 2017, 2018. Em 2015, nós concedíamos crédito para cerca de 500 a 600 mil pessoas. Hoje, como eu falei, é mais de 3 milhões. Essa diferença está nesse modelo. O que esse modelo faz? É só uma coisa, é um atributo relativamente simples. Eu estou de frente aqui para o cliente e eu preciso do modelo para me dizer qual é a probabilidade desse cliente, daqui a 6 meses, estar inadimplente comigo. Se a probabilidade é alta, eu preciso cobrar uma taxa de juros alta, ou dar um limite baixo, ou mesmo negar crédito. Se a probabilidade é baixa, eu posso fazer o inverso, né? Dar o limite que eu quiser, posso até dar desconto, e isso influencia profundamente. Acho que boa parte do crescimento da Bemol nos últimos anos tem a ver
com esse aumento da nossa capacidade de conceder crédito e da nossa segurança para conceder crédito. Hoje, depois que um cliente fez, em geral, 2 ou 3 transações conosco, nós temos uma acuracidade dessa previsão muito boa. Quando o modelo me diz esse cliente tem 11% de risco, quando eu junto todos os clientes que o modelo me disse que tinham 11% de risco, e eu vou ver 6 meses depois, é entre 10 e 12 que eu tive de inadimplência. Então, a gente acerta razoavelmente bem, com o caveat que em crises no Brasil tudo piora ao mesmo tempo e em momentos bons tudo melhora ao mesmo tempo, mas relativamente a gente acerta bem. Esse modelo começou a funcionar em 2018 e de dentro desse modelo, talvez alguns de vocês conheçam uma startup que chama UME, UME. A UME, por exemplo, se você procurar, agora saiu até recentemente no Brasil Journal, o segundo round de captação da UME, a UME está valendo 700, 800 milhões de reais, acabou de captar um pouco mais de 100 milhões de reais. A UME nasceu dentro da Bemol desse investimento que nós fizemos junto com os professores da UFAM, e acho que é o melhor case, talvez vai ser o primeiro unicórnio nascido aqui na região. Nós somos sócios, eles são sócios. Hoje já tem um monte de sócios. O sócio maior de todos agora é a PayPal, que foi quem entrou nesses últimos rounds. E o nosso modelo internamente continua a evoluir. Então, hoje a gente concede crédito com razoável segurança e expandimos a nossa concessão de crédito. Até 2018, a gente só concedia crédito na venda de produtos. De 2018 para cá, a gente passou a fazer empréstimo pessoal, aí depois, e esse muito ligado ao mercado imobiliário, empréstimo com garantia de imóveis. Esse já se tornou um negócio relevante dentro da Bemol. Nossa tristeza é que muitos dos imóveis ainda são irregulares aqui na região. Então aparece muita gente querendo um empréstimo, mas a gente não consegue regularizar o imóvel por algum motivo. Mas nós estamos hoje numa rota em direção a mais serviços financeiros. Aqui eu sempre falo e eu não sei explicar. O mercado de varejo, eu diria que assim, é dos mercados mais competitivos. Não tem como fazer graça. Você não tem como praticar preços consistentemente acima do mercado e sobreviver por muito tempo. É limitado e o e-commerce, principalmente, a disponibilidade do celular, ela torna esse mercado, eu considero, bem competitivo. O mercado financeiro, por algum motivo, não é tão competitivo. Não sei dizer por quê. Serviços financeiros, e vou dar só o principal exemplo. O lucro do Itaú, um banco só, ele é maior do que de todos os varejistas do Brasil somados. A mesma coisa se aplica a Bradesco, a mesma coisa se aplica a Santander. Então, se você somar os lucros do mercado financeiro, são muito maiores do que do varejo. Eu nunca fiz essa conta para o mercado imobiliário, mas eu suponho que é parecido. Minha suposição é que quem está prestando serviço financeiro ligado ao mercado imobiliário tem muito mais rentabilidade do que quem está construindo. Eu não sei explicar por quê, mas assim, eu também não estou necessariamente tentando explicar, mas vou aproveitar e usar a nossa força do varejo para ter um relacionamento denso com o cliente, para ter cada vez mais serviços financeiros atrelados. Cadinho, tamo junto aí. O Cadinho também operando financeira e tá pegando aqui umas chamadinhas do diamante, né? Diamante também, já acabou de pegar outra aqui agora. Mas essa questão do crédito realmente é algo interessante. Eu acho que esse trabalho, né? Nós estamos em 2025, você disse que contratou o professor em 2015, nós começamos a trabalhar. A operar 3 anos depois, e hoje está acontecendo com crédito, né? Tudo isso tem a ver. Nós temos uma vantagem muito grande, porque nós temos uma massa de dados muito grande.
para que esses modelos de aprendizado de máquina funcionem bem, você precisa de milhares de instâncias. Isso é difícil no mercado de vocês, né? Mesmo que você seja um enorme, provavelmente uma RV, que é a monstra do setor, vai ter dificuldade montando o modelo, porque ela, não sei quantos financiamentos ela faz, mas certamente não é na casa de milhões de financiamentos, né? Pode ser talvez 10 mil, pode ser 100 mil. 100 mil, impressionantemente, não é suficiente para você montar esse tipo de modelo. Nós fazemos milhares aí de análise de crédito. 600 mil clientes aí no RP falou ao longo da história. 600 mil da história toda. Ok. Mas eu te garanto que esses 600 mil créditos concedidos, ele deve ter feito aí pelo menos umas 15 ou 20 vezes a análise de crédito a mais. Né? Então multiplica aí por 10, 15, 20, enfim, mas certamente é um número muito menor do que o... Vou dar o nosso caso. A gente hoje faz um pouco mais de 500 mil operações de crédito por mês. Seja vendendo um produto, seja emprestando um cliente, empréstimo pessoal. Impressionante. Eu estou procurando fazer alguns insights, né, sempre trazer aqui para os comparativos do nosso mercado e para trazer insights, né, para todos os empresários que aqui estão. Mas... Tem um tema que eu queria tratar com vocês, que é o tema que eu tenho estado obcecado nos últimos anos, que é a inteligência artificial. A apresentação anterior foi sobre inteligência artificial e acho que tem muita coisa para fazer em termos de contratar serviços ligados à inteligência artificial. Mas tem uma coisa que eu gostaria de insistir, que é o aprendizado pessoal dos empresários no que diz respeito à inteligência artificial. Você aprender a usar e aprender a botar dentro da organização. Nós começamos pelo crédito, mas hoje, em todas as áreas da Bemol, a gente está usando bastante inteligência artificial, mas de uma forma que eu acho que não é como a maior parte das organizações tem usado. Eu olho para a inteligência artificial como um instrumento de RH. Tá? Isso aqui é um tema de cultura e de produtividade pessoal, não um tema de tecnologia. Eu tenho certeza que muitos de vocês certamente já usaram o ChatGPT. Quantos de vocês têm a versão paga de um desses? ChatGPT, Gemini. Pelo amor de Deus, não usa a versão grátis. Tá? A versão paga ela é tantas vezes melhor. Mas não é só a utilização de um LLM. Né? Hoje, eu gosto de dar alguns exemplos. Vou dar um exemplo de um gerente de loja da Bemol. Tá? Um gerente de loja de Manacapuru, que só tinha segundo grau. Tá? Um gerente antigo da Bemol, já tinha mais de 30 anos de empresa. E ele tinha um problema. Tá? Todo dia, ele tinha que alocar uma pessoa que gastava 1, 2 horas fazendo o seguinte, anotando o que cada colaborador da loja queria comer no almoço. Né? Tinha que anotar lá, esse aqui quer carne com arroz, esse aqui quer frango com alface. Ele anotava numa planilha, aí ele imprimia e mandava para o restaurante. E você começava a trabalhar, sei lá, 9h30, terminava 11h30, aí meio-dia, 1 hora, o restaurante entregava os produtos. Esse gerente, sozinho, quer dizer, sozinho, com ajuda, mas pouca ajuda, de alguém que entende tecnologia, ele programou um sistema que dispara um e-mail automaticamente, todo dia, 9 horas da manhã, a todos os colaboradores da loja, cerca de 100 colaboradores, perguntando o que eles querem. A pessoa marca lá, olha, eu quero frango, com arroz, com alface, com não sei o quê. A pessoa responde, ele junta em um lugar só todos aqueles pedidos e dispara um e-mail para o restaurante. Eu sei que isso aqui é simples, tá? E qualquer área de TI de vocês consegue fazer isso. Mas eu acho que vocês, pessoalmente, não conseguem fazer isso. Não sei que vocês sejam da área de tecnologia. Quem aqui se sente apto a criar um sistema que dispara um e-mail de manhã e
e compila. Quem acha que, ok, um caboclo aqui no canto, né? Que apresentou o negócio de inteligência artificial, eu não lasquei, tem dois. Ok, é pouca gente. Deixa eu prometer uma coisa para vocês. Olha só, hoje ficou fácil. Tá? Não era fácil 5 anos atrás. Não era. Mas hoje é. Mas vocês ainda não aprenderam a fazer isso. Eu argumento que você deve estudar um pouco de IA, porque você vai aprender, e eu não estou argumentando que vocês têm que virar programadores, mas vocês têm que saber quais são os limites daquilo que vocês podem pedir para quem é um pouco mais digital do que vocês. Eu acho que os empresários hoje ainda não sabem o limite do que pedir. E, às vezes, no recrutamento, recruta uma pessoa que é menos digital do que talvez você poderia ter. A gente hoje na Bemol foca muito em habilidades digitais. Eu estou cercado, assim, na minha mesa de trabalho, eu tenho hoje 4 pessoas que eu não programo. Eu aprendi a programar na faculdade, depois esqueci. Mas eu consigo pedir um monte de coisa digital, e eu acho que se vocês aprenderem, derem um passo nessa direção, vocês vão descobrir o que dá para fazer tanto a mais. Esse é o caso de um gerente. Agora deixa eu dar um outro extremo. Tá? Há cerca de 1 ano e meio atrás, nós compramos 600 licenças do ChatGPT para praticamente todo mundo na Bemol que faz trabalho intelectual. Se eu não me engano, foi a maior empresa, né? A empresa que mais tinha acesso de ChatGPT. Né? Acabou de sair um relatório da OpenAI. Né? A Bemol foi, nos últimos 12 meses, a segunda maior empresa a consumir serviços da OpenAI, que é quem faz o ChatGPT no Brasil. Né? Saiu no relatório deles. O número 1 foi Itaú. É um pouco difícil de passar. Mas nós compramos 600 licenças, e aí, qual é o resultado 1 ano e meio depois? Eu vou dar para vocês o melhor resultado. Tá? É um segredo bem, vocês vão entender. 1 ano e meio depois, esses 600 viraram cerca de 20 pessoas incrivelmente produtivas. Sim, alguns, na maior parte jovens, mas não necessariamente da área de tecnologia. Tá? Então, desses 20, mais ou menos metade é da área de tecnologia, mas só metade se tornaram tão eficazes em automatizar as suas operações, o seu trabalho, que agora eu tenho um problema de eu ter que ficar alimentando eles com coisas para fazer. Assim, eu não acho que vocês... É a primeira vez na minha carreira que eu tenho esse tipo de problema. Eu não acho que é muito comum empresários terem um problema. Olha, eu tenho aqui o caboclo, eu dei para ele um monte de coisa, ele tinha uma rotina, ele automatizou a rotina, agora ele está automatizando a rotina do coleguinha ao lado. A gente ainda está no começo desse processo, mas eu acho que dá para perceber que esse processo é um processo de altíssimo possível ganho de produtividade. E aí o problema é que eu não acho que esse é um processo que ocorre naturalmente. Tá? Eu acho que é um processo que ocorre da liderança criar as circunstâncias para isso acontecer dentro da organização. Muita gente, com certeza nas organizações de vocês, já está usando. Deve ter muita gente que, e eu acho que isso acontece na Bemol também, que já aprendeu a automatizar as suas tarefas, mas não contou para ninguém. Então, né, não está fazendo mais grandes coisas. Eu acho que isso está acontecendo em muitas organizações. Tudo bem temporariamente, né? Eventualmente a gente precisa resolver essas questões, mas eu acho que é uma oportunidade de ganho de produtividade numa escala que eu nunca tinha visto. Excelente. Eu acho que esse movimento de cima para baixo, né, do uso da tecnologia, notadamente aí o ChatGPT, é muito importante, sim. Eu acho que esses sites que você está dando, eles são muito importantes para trazer para os nossos negócios, que ainda tem muita
coisa antiga, sabe? A gente ainda tem que pregar, às vezes, aquele prego ali. Não tem jeito, o nosso negócio é assim. Mas certamente a gente tem condições de trazer a tecnologia para cada detalhezinho ali que a gente faz, sobretudo para aumentar a produtividade. Mas, seguindo aqui o nosso roteiro, já nem digo mais o celular, não vai estar tão boa. Inclusive, acho que a Marcela e o Andrés vão puxar minha orelha um pouquinho, mas a conversa está tão legal e estou vendo a interação dos convidados. Eu queria, Marcela e Andresa, quebrar o protocolo um pouquinho. O Denis nos deu, nós começamos 10 minutos atrasados, por causa do almoço, peço desculpa, inclusive, público, amigo. O Denis deu até 3h10 para a gente. Então, quando for 3 horas, eu vou abrir 10 minutinhos para perguntas, tá? Então, quem, estou notando todo mundo interessado na conversa, realmente está muito legal, está passando muito rápido. Então, caso tenham perguntas, a gente vai dar 10 minutos para vocês poderem conversar com o Denis, tá? E perguntar e tirar dúvidas, tá? Depois vocês brigam comigo, tá, Marcelo e Andrés? Mas vamos lá. Tem um item, um problema no nosso negócio hoje, que é a inadimplência. A inadimplência tem permeado os nossos pesadelos, né? E a gente percebe, nesse momento aí de incertezas políticas, fiscais, que juros altos, né? Enfim, que a inadimplência está aumentando. Como vocês estão tratando isso? Primeiro, tem sentido a inadimplência aumentar? Né? Segundo, como vocês fazem para que isso vire um problema cada vez maior em momentos de incerteza como a gente está vivendo hoje? No nosso caso, nós estamos sentindo a inadimplência em crescimento razoável. Tá? Nosso histórico dos últimos anos foi o seguinte: 2021 foi o ano daquele auxílio emergencial do governo federal. O auxílio emergencial, principalmente para o interior do Amazonas, foi muito benéfico, né? Foi dinheiro demais até. E nós nem conseguíamos nos organizar para entregar com tanto volume no interior da Amazônia. 2022 foi um ano muito ruim para o varejo como um todo, em parte porque se interrompeu o auxílio emergencial, aqueles solavancos, né, do Brasil para cima e do Brasil para baixo. Eu digo assim, 2021 foi ótimo, 2022 foi ruim, 2023 foi bom, foi bom, 2024 foi muito bom para a gente. Tá? Em termos de inadimplência, nós tivemos um ano incrível. Mas 2025, até pela permanência prolongada dessa taxa de juros mais alta, tem sido muito ruim, principalmente no que diz respeito à inadimplência. Quanto ao mercado consumidor, nós começamos o ano, eu considero razoavelmente bem. As metas da Bemol, como empresa, são razoavelmente simples. A gente quer crescer em termos reais, tá? Tirando a inflação. A gente quer crescer as vendas 10% ao ano e os resultados 15% ao ano. É isso aqui que eu preciso entregar. Se a gente consegue entregar isso aqui continuamente ao longo de 20, 30 anos, é o que aconteceu no nosso caso, na prática. Né? Você olhar os números da Bemol ao longo dos últimos 20, 30 anos, é mais ou menos isso. Nós nunca tivemos um ano espetacular de crescer 30%. Mas eu consigo contar, foram só 2 anos em que nós tivemos vendas menores num ano do que no ano anterior. Foi só 2015, foi aquela crise, né, do impeachment, e foi 2022, depois do auxílio emergencial. Isso desde 2002 para cá, só tivemos esses 2 anos andando um pouco para baixo. Então, o que a gente está buscando é relacionamento com o cliente de longo prazo. Então, eu olho para a inadimplência, eu sei que nem toda empresa pode se dar esse luxo, mas a gente olha para a inadimplência como o momento que o nosso cliente está vivendo. E a gente vive aqui com eles, e a gente vai fazer parte da história deles.
a história deles. Se eles estão passando por um momento ruim, esse momento vai ser ruim para a gente também. Eu gosto de dar o seguinte exemplo. Nós temos 200 mil clientes Diamante Plus. Tá? Cliente Diamante Plus responde por aproximadamente 60% da nossa venda. Esses Diamante Plus, se nós fazemos muita coisa por eles, né? E temos um monte de políticas para realmente atendê-los no que eles quiserem, abrir exceções, mas 40% deles, tá, estiveram com 6 meses de atraso nos últimos 10 anos, em algum momento. Tá? Presta atenção só para entender, porque eu acho que é crucial para o que a gente até conseguiu construir esse número. Se você é banco e o cara atrasa 45 dias, né? Você está começando a encontrar uma forma de arrancar o couro dele. Né? Nós estamos agora, por exemplo, no mercado de empréstimo com garantia imobiliária e a prática do mercado é exatamente essa. Com 45 dias começa a execução do imóvel. E o mais rápido possível a gente tenta tomar o imóvel para vender. No nosso caso, a gente vai para cima e vai para baixo com o cliente. Isso tem um custo, quer dizer, às vezes você vai tolerar um pouquinho mais de inadimplência. Eu vou fazer cobrança assim como todo mundo, mas não vou buscar muitas vias judiciais. No empréstimo com garantia imobiliária, por exemplo, nós só começamos a cobrança com 120 dias. A lei nos permite começar com 45. Mas isso o quê? A lei é só o que ela me permite fazer. Eu faço o que eu quiser, eu trato o cliente como eu quiser, não como a lei, né, me permite. Então, eu entendo que é muito sofrido, mas aquele cliente que passou por um momento de inadimplência e foi tratado com dignidade e com algum carinho, eu acho que no futuro a fidelidade dele acaba se tornando muito maior. É claro que o mercado de vocês é muito diferente do nosso, né? O mercado de vocês não é um mercado de compras recorrentes. O cara compra um imóvel agora, se Deus quiser. O histórico é um imóvel a cada 15 anos. Meu Deus, isso parece um inferno, né? Porque você cria todo um relacionamento e aí... Cara, que cada mercado tem suas especificidades, né? Mas você cultiva um cara, talvez tenha o boca a boca, né? Então, é uma a cada 15 anos, mas a mãe do cara vai comprar, e o irmão dele. Talvez não seja tão ruim. Mais ou menos. Mas do nosso ponto de vista, eu acho que uma das coisas que nos ajuda a enfrentar o e-commerce é exatamente se você ter conseguido lidar bem com o cliente no momento em que ele está em grande dificuldade. Né? E eu tenho certeza que vocês, como empresários, todos já passaram por alguma situação assim. Todos já tiveram momentos bons e momentos ruins. Eu não vou dar nome, tá? Mas eu nunca vou esquecer. Em 2008, vocês lembram aquela crise que houve, né, nos Estados Unidos e que restringiu muitos empréstimos no Brasil. E aconteceu em setembro de 2008. Naquele momento, a Bemol tem um ciclo anual. Né? A gente toma empréstimos para fazer as compras do final do ano, para ter mercadoria, para Black Friday, para Natal, Dia das Crianças. E aí, como a gente financia os clientes, normalmente em 3, 4 vezes, a gente só vai receber esse dinheiro mesmo lá para março. Então, eu preciso tomar emprestado em setembro e eu repago em março. E aquela crise se abateu exatamente dia 15 de setembro, exatamente no momento que a gente estava começando a tomar empréstimos. E aí eu fui conversar com os bancos, né? Eu era diretor financeiro da Bemol na época. Liguei para os bancos e disse, olha... só para ter certeza, né? Eu tenho linhas de crédito aí, vocês vão manter, né? A gente tem conta garantida, é contrato.
E a maior parte dos bancos respondeu, olha, sim, mas não é mais a mesma taxa de juros. Ok, não é a mesma taxa de juros, eu entendo, estou vendo o mercado enlouquecer. Mas teve um banco que disse, não, ele não vai cumprir. Marcelo até sabe qual é o banco. Isso foi em 2008. Até hoje eu não recebo esse banco em hipótese nenhuma. Tá bom. Esse tipo de raiva não passa. A mesma coisa se aplica ao consumidor. Tá? E eu tenho certeza que tem alguns casos que nós enfurecemos o consumidor por algum motivo. Sei lá, entregamos produto errado, atrasamos. E o consumidor tem essa raiva da marca da Bemol. Eu acho que a mesma coisa acontece em alguns casos com as marcas de vocês. Mas é importante evitar esse tipo de coisa. Eu vou dar um exemplo. Tá? Há uns 7 anos atrás, a gente fez uma pesquisa com consumidores, pesquisa aberta, onde a gente queria ouvir o que eles pensavam da nossa marca. E aí veio um comentário que assim, me deixou bem complicado. Aquele negócio me incomodou profundamente. Era o comentário de uma senhora que ela tinha comprado na Bemol 20 anos antes. Tá? Aí ela tinha passado por uma dificuldade na vida dela. E aí ela ficou devendo a Bemol. Naqueles 20 anos ela tinha se recuperado. Mas ela ficou com tanta vergonha daquela situação que durante aqueles 20 anos ela não voltou na Bemol. Durante aqueles 20 anos, toda vez que ela via a marca da Bemol, ela se envergonhava, ela se sentia constrangida, ela se sentia mal vendo a nossa marca num shopping, porque ela tinha deixado de cumprir aquela dívida de 20 anos antes. A gente resolveu fazer um experimento. Tá? Nosso experimento é assim: 18 anos depois de endividada, a gente decidiu perdoar a dívida. A dívida atingiu maioridade. Você não pode cobrar, tem uma série de restrições que você não pode cobrar a partir de certo ponto, mas você não tem a obrigação de perdoar uma dívida. A gente decidiu perdoar 18 anos depois. E ver o que aconteceu. A gente pegou uma pequena amostra de clientes, para um SMS, disse, olha, a gente perdoou sua dívida e restabeleceu o seu crédito. Volte na Bemol para comprar. Eu não sei se vocês conseguem adivinhar, né? Eu imagino que dado para onde a história está indo, o que acaba acontecendo é que esses clientes se tornam clientes magníficos. Tá? Magníficos. Muito melhor do que a média. Tá? Assim, taxas de inadimplência, todos eram inadimplentes, passam a ter taxas de inadimplência de 1, 2%. Tá? Ridiculamente baixo. Eu acho que tem um pouco a ver com gratidão, né, da marca, que você deu uma dívida perdoada, mas acho que também tem a ver com que assim, a pessoa mudou de vida. Em 20 anos a vida muda, né? Quem eram vocês 20 anos atrás, quem são vocês hoje? Sim, eu tenho certeza que vocês se arrependem de muitas besteiras que falaram 20 anos atrás, se arrependem de algumas ações como empresários ou como profissionais, e são uma pessoa diferente. Inadimplência às vezes também tem muito a ver com idade. Né? Nós sabemos, esse é um problema nosso. Eu tenho dificuldade de conquistar a nova geração, porque toda vez que eu dou crédito a alguém de 18 anos, ele se torna inadimplente. Beleza, vou esperar ele completar 36, né? Perdoar, e aí a gente recupera ele como cliente. Mas esse eu acho que é um dos fatores de você estar nesse negócio no longo prazo. Assim, eu quero todos os clientes, aqui tem pouco cliente em Manaus, né? Nosso mercado é pequeno, é fechadinho, eu não posso perder um cliente. Se ele passou aqui um tempo inadimplente, beleza, mas ele ainda pode ser um bom cliente. Eu tinha, ao longo da minha jornada, né, quando eu ouvia falar da Bemol, eu tinha assim, a percepção de que a Bemol era uma empresa amiga, era uma empresa que tinha essa excelência no relacionamento com o cliente. E com essas práticas que você está falando aí, nos passando, eu tenho convicção disso agora.
Eu acho que são até algumas práticas não contra, né, as práticas que nós, enquanto empresários, adotamos em nossas empresas, né? Perdoar-lência é algo que... Deixa eu dar um exemplo. A gente não faz isso. Eu entendo que empresas diferentes têm circunstâncias diferentes, mas é muito comum empresas venderem carteiras velhas, né? Carteira de inadimplência. É uma das coisas mais comuns que tem no mercado. Esses donos de cartão de crédito, coisa assim, eles vendem aquilo que está com atraso de 1 ano, 2 anos, 3 anos, como se aquele cliente fosse descartável, né? Cara, dá tanto trabalho conquistar um cliente. Pelo menos do meu ponto de vista, eu considero que quando o cliente está inadimplente, não perdi ainda o cliente. Isso aqui não é o fim do relacionamento. Esse relacionamento aqui pode ser duradouro, você vai ter que ter um pouco de paciência. Mas acho que as práticas de mercado estão muito voltadas, por um lado, para o curto prazo, e 2, e aí, é claro, diferentes empresas vão tomar decisões diferentes, dada a sua necessidade. Tem empresas que não têm o capital de giro para aguentar esperar. Isso aqui eu entendo perfeitamente, né? Um dos grandes legados que eu tenho como gestor da Bebol é ter recebido uma empresa financeiramente super saudável, que me deixa numa crise respirar fundo, olhar para o lado e decidir, olha, qual é a melhor política para a Bemol se manter perene nos próximos 20, 30 anos. Isso aqui, eu entendo, não é todo mundo que consegue praticar, mas tem algumas coisas boas que a gente aprendeu nesse processo. Então, inadimplência aumentando, então não pode cobrar mais. Cobra menos? Esse é o segredo? Olha, a gente cobra, né? Não estou dizendo que a gente não cobra. E como empréstimo com garantia imobiliária, a gente acaba tomando alguns imóveis. Isso acontece. Acho que isso a gente faz um pouco mais carinhosamente do que os outros, né? Mas sim, está com cara de que o mercado está piorando no que diz respeito à inadimplência, está com cara que as vendas estão desaquecendo nesse segundo semestre. Muita gente do varejo nacional e dos bancos diz que isso é um momento ruim que vai ser suplantado por um momento no início do ano que vem, quando os governos vão querer começar a se planejar para a reeleição e o que quer que seja. Eu passei um mandato no governo, né, junto com o Marcelo, mas confesso que de política eu não entendo bem o suficiente. Torço, né, que tenha mais um suspiro aí, que possivelmente a gente comece em breve, está com cara que as taxas de juros no Brasil tendem a baixar, e isso beneficia todo mundo. A gente tem percebido aí o índice de confiança do consumidor, né, diminuindo. Isso impacta diretamente o varejo, acredito eu, né? As vendas de varejo pode ser que estejam diminuindo, ou crescendo menos do que estavam antes, e da mesma forma a gente nota também um pouco o nosso negócio. Perspectiva para 2026 melhora, na sua opinião? Confiança e vendas? Olha, eu acho que tem, no nosso caso, o legado que eu recebo mesmo de cultura empresarial é que o futuro vai acontecer, né? O mercado vai para cima, vai para baixo, não importa o cenário, tem um monte de coisa para a gente fazer internamente para melhorar, principalmente de ganho de produtividade. Então, eu acho que 2026 aparenta ser um ano bom simplesmente pelas características tradicionais de que anos de eleição tendem a ser um pouco melhores. Mas, no nosso caso, nós temos muitos planos de desenvolvimento interno da organização e a gente pretende depender um pouco mais de si mesmo do que do mercado. Então, nos últimos anos, ele tem buscado avenidas de crescimento, por exemplo, mencionei serviços financeiros, que tem crescido muito. E esse tem uma questão um pouco mais estrutural, que é o mercado de farmácias. Estamos crescendo bastante em farmácias, e aí a população
população brasileira envelhecendo, o consumo de medicamentos aumentando, tem toda uma questão estrutural que faz com que esse mercado se torne grande. Eu confesso gostar um pouco mais de mercados de menor volatilidade, né? O mercado de vocês é um mercado de uma volatilidade meio louca, né? Você tem alguns anos que tem um monte de lançamentos, aí tem alguns anos que não tem nada. A minha intuição como empresário, por exemplo, o mercado da Bemol, ele é relativamente volátil, né? Bens que requerem algum grau de financiamento. Na outra empresa onde eu trabalhava, a volatilidade é muito menor. Na Fogás, por exemplo, a distribuição de gás de cozinha, no ano bom, cresce 3%, no ano ruim, decresce 1%. O mercado de farmácia parece ser um pouco mais parecido com isso, né? Temos uma certa taxa de crescimento mais estável. Acho que é importante tentar desenhar como empresário formas como a empresa vai sobreviver os altos e baixos. Se você está no mercado que é tão volátil, talvez você precise fazer colchões maiores, né, de economia, ou encontrar serviços e outras atividades que complementem, de certa forma, os momentos mais complicados. Bom, eu vou abrir para algumas perguntas, temos alguns minutos ainda, 5 minutos. Então, quem quer fazer alguma pergunta, ali atrás, Luiz, 2, John, 3, André. Eu vou de uma por uma, nós temos 5 minutos, pessoal, eu vou tentar ser um pouquinho chato, a gente acabou entrando aqui, que a conversa está muito boa. A gente vai passar aqui logo pro André, que é o primeiro aqui, é mais pertinho aqui, levanta aqui a mão. E aí, em seguida, vai para trás, tá? Talvez não dê para chegar no último, porque nós realmente só temos 5 minutos. Vou pedir desculpa para vocês. André. Bom, obrigado. Boa tarde a todos. Denis, o Amazonas tem estado no centro de algumas discussões, né? Então, forma tributária, né? Da Zona Franca, Trem 19, sustentabilidade. Eu queria saber o que você pensa, localmente falando, para a nossa região nos próximos anos, né? Fazer espécie de uma matriz SWOT aqui para ver se encoraje um pouquinho a gente. Olha, tu queres boas notícias? Tem 5 boas notícias, tá? Eu tenho 5 boas notícias para vocês. A primeira é a reforma tributária. A reforma tributária foi espetacular para o Amazonas. Eu tinha uma lista do que eu queria da reforma tributária, e dentro dessa lista tinha coisas que eu dizia, ok, isso aqui eu posso sacrificar, isso aqui eu posso sacrificar. A gente ficou com tudo. E eu não tenho nada do que reclamar e acho que isso vai fazer com que tenha um certo investimento no Amazonas nos próximos anos. Segundo, a BR-319 já está trafegável. Tá? Nós temos hoje vários caminhões da Bemol subindo e descendo a BR, a gente praticamente já não usa mais o madeira. Isso aqui já foi. Não, tem a licença, tem não sei o quê. O quê? Demora 15 horas para o caminhão da Bemol sair de Manaus e chegar em Porto Velho. Se asfaltar e ficar bonitinho, vai demorar 10 horas. Cara, grandes coisas. Já está funcionando. Então, aqui já existe uma nova oportunidade nessa ligação. 3, o saneamento em Manaus, daqui a poucos anos, vai ser muito bom. Os investimentos que a Águas de Manaus, e tem muita crítica à Águas de Manaus, mas os investimentos acontecendo nessa cidade vão fazer com que a gente seja uma cidade de saneamento de primeiro mundo daqui a 10 anos. Demora, mas isso aqui é uma ótima notícia, isso aqui é uma ótima notícia econômica. A gente pensa, não, isso aqui é saúde. Não, isso aqui é econômico. As pessoas vão faltar menos ao trabalho, vão ser mais produtivas, a gente vai ser mais rico. E aí, 2 grandes investimentos estão acontecendo. Um é da Eneva, em Silves. É enorme. Eu fui lá visitar, isso é uma maravilha que eles estão fazendo em Silves. E o potássio em Altaz, às vezes com um pouco mais de incertezas, mas também tendem a ser, são 5 coisas grandes que eu acho que afetam positivamente a economia do Amazonas. Vai todo mundo lançar incorporações. Temos uma pergunta ainda? Mais uma pergunta? Próximo. Levanta a mão aí, por favor. Boa tarde. A minha pergunta é bem rápida. Eu tenho uma máxima que
Se você vende 10 mil reais, é bem mais fácil. Se a sua margem é 10%, é bem mais fácil economizar 1.000 do que vender 10. O senhor falou que as metas da Bemol são de crescer 10% ao ano e melhorar o resultado em 15%. Então, precisa de corte de custo. Como fazer isso durante 20, 30 anos? Se uma hora fica mais difícil de cortar. A tecnologia entra, fica mais fácil, mas qual é a sua visão para conseguir fazer isso perenemente durante 20, 30 anos? Olha, eu acho que para cada geração de empresários, para cada geração, para cada momento da empresa, isso é diferente. Eu recebi um legado que isso aqui se conseguiu fazer isso com competência até 2018. 2018 eu assumi como diretor-presidente. De 2018 para cá a gente tem conseguido praticamente nesse ritmo. Neste momento em particular, eu olho principalmente para a inteligência artificial como uma forma de ganhar essa produtividade. Aqui tem uma questão de mão de obra. Como é que você faz para vender mais per capita de colaboradores, no caso da Bemol? A gente já tem um plano que eu diria razoavelmente claro. Para 2025 e 2026 eu consigo cumprir isso aí, que é ganhar esses 5% de produtividade. Eu consigo ver 2025 e 2026 praticamente tudo vindo de inteligência artificial. Vou dar um exemplo, tá? Que a gente está nesse momento aproveitando. Nós temos o nosso call center e mês passado foi o primeiro mês onde nós recebemos menos ligações do que mensagens de voz. Nós temos agora dois caminhos, né? Você pode ou ligar no telefone e falar com alguém, ou você pode gravar uma mensagem de WhatsApp e mandar para a gente, e aí a gente trata. Quando você grava uma mensagem de WhatsApp, o primeiro a escutar é uma IA, que transcreve, e aí tem uma outra IA, multi-agente, né, que chama. Uma outra IA olha, vê que tipo de reclamação, o pedido é aquele. Em muitos casos, o pedido é o seguinte: olha, eu tenho uma entrega para amanhã, eu não vou estar em casa, pode me entregar depois da manhã? Isso aqui, o IA já consegue entender, já consegue mudar no sistema e responder para o cliente: olha, já mudei aqui no sistema para depois da manhã. Nós temos hoje cerca de 150 pessoas no nosso call center. Eu não vou ter 150 pessoas no call center no final de 2026. Eu tenho certeza que eu vou ter menos de 100 pessoas. Nós não pretendemos fazer demissões porque nós temos um turnover natural, né? O nosso negócio ele tem um turnover de em torno de 20% ao ano do quadro. Nós temos 5 mil colaboradores, então próximo a 1.000 saem naturalmente todo ano. Eu só preciso parar em algum momento de recrutar que eu consigo reduzir o quadro. Então a gente está conseguindo ver, por exemplo, neste ano, como é que eu vou fazer essa entrega dos 15%. Eu ainda não sei dizer como é que vai ser 2027, mas ok também, né? Eu tenho que estar focado um pouco nos próximos ano e meio. Bom, eu queria pedir desculpa aí para quem ficou com pergunta. Eventualmente a gente pode pegar a pergunta e depois mandar para o Denis, mas realmente a gente chegou no nosso limite aqui. E Denis, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Eu acho que foram insights extremamente valiosos para todos nós. Eu acho que no meio de uma tarde acalorada dessa nossa cidade, uma tarde de verão de Manaus, a gente tratar sobre esses cases de sucesso que você relatou, eu acho que realmente é inspirador. Eu te agradeço mais uma vez e já ficou um monte de coisa aqui para perguntar, várias coisas. Eu tenho certeza que vários associados, várias pessoas que aqui estão gostariam também de perguntar, então já fica aqui o convite para participar de uma reunião de associados, né, da nossa entidade, e para que a gente possa almoçar. É um almoço, geralmente a gente reúne uma vez por mês, e já fica o convite, a gente fala um pouco mais para frente de que forma a gente pode fazer isso. Então, mais uma vez, muito obrigado, e deixo você aí para as últimas palavras.
obrigado mais uma vez pelo convite. Uma alegria estar aqui dentre tantos amigos, né, e gente que tem contribuído muito mesmo na nossa história e participado da economia regional. Só duas mensagens. Primeiro, bem, continuem construindo, porque a gente precisa vender móveis, né? E segundo, eu queria só reforçar que as mudanças acontecendo no mercado, eu vou chamar de tecnologia, mas eu não acho que elas são mudanças especificamente de tecnologia. O que a inteligência artificial está trazendo e vai trazer, vai requerer muito aprendizado de cada um de vocês. Aqui, vou encaixar aqui uma sugestão, né? Tem cursos em Manaus, um tá linda porque é da minha esposa. Mas tem a Singular e tem curso em São Paulo também. Eu recomendo, eu acho que esse é um momento onde o mercado está mudando muito. E a gestão empresarial, a forma de gerir vai mudar. A capacidade de um gestor e a capacidade de um bom colaborador tende a se multiplicar. Mas isso aqui vocês só vão conseguir fazer com um aprendizado quase que pessoal de cada um. Então, eu gostaria de sugerir que cada um pensasse aqui um pouco no seu dia a dia e encaixasse o espaço de aprendizado do que vem pela frente. Um momento que eu acho muito encantador, desafiador, complicado. Ele é tudo ao mesmo tempo quando você lida com IA. Mas, bem, acho que vocês só tendem a se beneficiar de entender e fazer esse aprendizado. Mais uma vez, obrigado. Algumas informações importantes para você. Esse ano nós devemos produzir aproximadamente 6.000 unidades habitacionais. São 6.000 fogões, são aproximadamente 2 quartos, então são 12.000 ar-condicionados, e sofás, e camas, e travesseiros e tudo mais. Pessoal, desde Minério. A DMAN Connections é uma realização em parceria da ADM Amazonas Squad, neste dia, com muito aprendizado, com muita troca de experiência, com muita conexão sendo feita neste dia 17 de setembro. Eu tenho certeza que vai ficar aí na nossa memória, sendo o primeiro de muitos eventos que ainda vamos realizar neste formato.